No Espelho Urbano de hoje, crise econômica internacional chega ao Brasil e é preciso atenção com os gastos de final de ano. Mudança na lei de estágio. Veja as consequências das novas regras no X da questão. E no Personagem Urbano, conheça a história de Robertinho, que há 18 anos se dedica a cuidar de pessoas soropositivas. No Circuito das Águas, a cidade que se prepara para receber turistas especiais. Lançamento da revista paulistana Zup em Campinas. Confira os detalhes no Sala de Leitura. A forte turbulência no mercado financeiro provocado pela crise internacional chega ao bolso do consumidor brasileiro. Por isso, é preciso colocar o pé no freio na hora das compras de Natal. 2009 promete ser um ano difícil. Se não bastassem as compras de final de ano e as contas do início do ano novo, como IPVA e IPTU, a crise financeira dos Estados Unidos deve afetar diretamente no bolso do consumidor. Para quem esperava o Papai Noel com um saco cheio de presentes, a dica do economista é não fazer muitos crediários e iniciar 2009 sem dívidas. Antes de mais nada, aqueles consumidores que estão endividados, eles devem liquidar as suas dívidas uma vez que as taxas de juros estão aumentando e muito. Então, utilizar os recebimentos do final do ano, o 13º, aqueles que possuem férias, para fazer a liquidação de dívidas, principalmente do cartão de crédito e do cheque especial. Feito isso, o consumidor é muito importante que ele tenha uma preocupação com os gastos do início do ano. O especialista explica como a escassez de crédito interfere diretamente na redução das vendas. Como há uma escassez de crédito, os bancos não estão emprestando tanto dinheiro quanto estavam há pouco tempo atrás, antes da crise, isso faz com que alguns produtos de maior valor não tenham mais a possibilidade de financiamento tal qual nós tínhamos antes. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a expectativa de compra do consumidor caiu 10% em outubro em relação a setembro de 2008. O impacto ocorre principalmente sobre os produtos de eletroeletrônico e de informática. Viemos até o centro de Campinas conferir se realmente há essa preocupação por parte do consumidor e qual o planejamento das pessoas para começar o ano de 2009 sem dívidas. Vou economizar no que puder, porque vai estar tudo muito mais caro. Esse ano eu estou pretendendo gastar menos, não quero fazer crediário, parcelar, para não ficar muito caro as coisas, porque você parcela, os juros ficam muito caros. Então estou comprando menos e comecei antes. Em comida, em compras, presentes, não tem como. Esse ano o negócio está feio. Até eu brinco, Se o maior banco do mundo quebrou, imagina a conta que eu tenho então vai aguentar. Ninguém aguenta, Até os mais jovens estão conscientes de que é preciso economizar e traçar prioridades para 2009. Este é o caso da estudante Rosiane Pereira, que mora com os pais e sabe das dificuldades deles para pagar as contas. A gente vai gastar menos, O orçamento está bem mais curto, que tudo ficou mais caro. No comércio em Campinas, havia uma expectativa de incremento de 15% nas vendas no final do ano, em relação ao mesmo período de 2007. Com a alta do dólar que ultrapassou a casa dos R$ 2 e, consequentemente, as elevadas taxas de juros, esta expectativa caiu para 9%. Com isso, as promoções podem ser uma saída neste final de ano. O comércio hoje está fazendo promoções bastante expressivas, prevendo o Natal, e está procurando trabalhar com financiamentos com taxas de juros mais acessíveis do que está se colocando no mercado. Inclusive, se você precisar sacar a tua poupança para comprar à vista, vale a pena, porque você vai ver que se você deixar aquele dinheiro na poupança e comprar a prazo, você vai pagar um juro muito maior do que aquilo que a poupança está te rendendo, Então, aí realmente vale a pena você comprar à vista, desde que você tenha o recurso. Produtos importados, como os brinquedos, devem ficar ainda mais caros. A Brinq, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, projeta um aumento de 6 a 8% em dezembro. Por isso, o consumidor que deixar as compras para as vésperas do Natal pode pagar até o dobro do preço. Como hoje as coisas estão ficando mais complicadas, então valeria a pena ele pesquisar um pouquinho antes, e tentar comprar um pouco antes, Alguns comerciantes preferem manter o otimismo.
Este é o caso de Reginaldo Batista, gerente de uma loja afiliada a uma rede de eletrodomésticos. Qual a expectativa de vendas para o final de ano? Olha, a nossa expectativa continua aí de aumentar, né? Porque apesar de estar se falando em crise, mas aqui por enquanto a crise não chegou. Então a expectativa nossa é muito boa, principalmente porque na economia brasileira aí tem agora injetado o 13º salário, então a expectativa é de otimismo. Guardar dinheiro, aproveitar as liquidações, negociar os valores e pagar sempre os produtos à vista, evitando ficar amarrado nas altas taxas de juros. Um bom planejamento agora é essencial para começar 2009 com dinheiro no bolso e estabilidade financeira. No próximo bloco, benefícios ou prejuízos? Quais são as mudanças e consequências da nova lei de estágio para os estudantes e para as empresas? A nova lei de estágio entrou em vigor em setembro, mas de que forma ela pode beneficiar os estudantes? Nós fomos conferir. A nova lei de estágio, aprovada pela Câmara dos Deputados em junho deste ano, altera alguns tópicos da antiga legislação. Para conversar sobre este assunto, estamos aqui com Eduardo de Oliveira, superintendente operacional do CIEE, Centro Integração Empresa-Escola. Olá, Eduardo. Tudo bem? Quais são as principais mudanças na nova lei? A nova lei, ela fixou a jornada de estágio em 6 horas diárias, 30 horas máximas semanais. Ela prevê um recesso para os estudantes, acho que é importante. Prevê também que profissionais liberais possam agora contratar estagiários, antes não era permitido. Eu acho que isso é o escopo, assim, dentro das principais mudanças. E tem outros aspectos bastante importantes com relação à supervisão do estágio, obrigatoriedade de relatórios, eu acho que vários aspectos aí que merecem destaque. Vamos agora conferir como essas mudanças podem afetar as empresas e os estudantes. A Fundação FEAC conta com 7 estagiários de diversas áreas. Vanessa Siqueira, estudante de administração de empresas, é uma delas e afirma que a nova lei só vai trazer benefícios. Do ponto de vista do estudante estagiário, a nova lei de estágio é benéfica? No meu ponto de vista, sim. Devido à garantia que teremos agora, tanto por parte da empresa, do estudante e da instituição de ensino. Porque aí tem uma questão, vamos dizer assim, que a instituição de ensino cobra mais da empresa a função que temos na empresa como estagiário, não, vamos dizer, como um quebra-galho. Maria José Fonseca, gestora de recursos humanos da Fundação FEAC e chefe de Vanessa, explica que para a empresa a lei também pode ser benéfica. Na medida que a legislação ampliou direitos para os estagiários, claro que isso vai demandar por parte das empresas um maior investimento financeiro, claro. Mas eu acho que a gente precisa capitalizar, não tenho certeza, que esse ganho é importante para o estudante. Uma coisa que eu vejo muito positiva nessa alteração é a questão da proximidade ou da interface que deve haver agora por exigência legal entre o supervisor do estágio na universidade e a pessoa que supervisiona o estudante dentro das organizações. Eduardo, quais são as chances dos estagiários permanecerem nessas empresas? Mais de 65% dos estudantes que fazem estágio acabam ficando nas empresas. Veja bem, esse número só não é maior porque tem muito estágio em empresa pública. E aí você sabe que empresa pública exige concurso, senão seria maior ainda. Então, o estágio é um meio efetivo de colocação do jovem no mercado de trabalho. Para os estudantes, quais são as mudanças, as consequências dessas mudanças na nova lei? Para o estudante e para a empresa, a lei é benéfica. Ela é benéfica, ela
assegura qualidade ao estágio, segurança tanto para o empregador, né, que é o concedente do estágio, como para o estudante, no que diz respeito à preservação do estágio na sua essência, que é praticar aquilo que ele está estudando, a questão da jornada, que facilita para o estudante também. Eu esqueci de falar, mas também tem um benefício importante, que a lei deixa como compulsório um auxílio transporte para o estudante. De que forma a legislação poderá melhorar a formação do estudante? À medida em que os estágios são feitos para que o estudante pratique aquilo que ele está aprendendo nos bancos escolares, aí sim, essa formação vai dar ao estudante a experiência, entre aspas, né, e uma condição melhor para ele entrar no mercado de trabalho, nas futuras entrevistas, etc. E como será feita a fiscalização dos contratos? Houve alguma mudança? Normalmente, a fiscalização quem faz é a Superintendência Regional do Trabalho. Então, os auditores fiscais, da mesma forma que o faziam anteriormente, devem continuar fazendo essa fiscalização, só que agora sob um novo texto, uma nova lei. Quais serão as punições para as empresas que descumprirem a nova legislação? Elas serão obrigadas a fazer o registro do estudante, ou seja, contratá-lo como seletista, e também elas poderão ficar até 2 anos impedidas de contratar estagiários. As maiores irregularidades dos estágios dizem respeito àquelas áreas, aquelas práticas dos estudantes em que ele não tem contato nenhum com a área que ele estuda na faculdade. Como isso será resolvido pela nova lei? Através desses relatórios, porque esse relatório, inclusive, ele tem que ter vista obrigatória do estudante. Isso quer dizer o seguinte, o estudante é obrigado a assinar. Um ele faz, outra empresa faz, mas ele assina. E isso vai para a escola. Então aí você tem na escola um professor orientador, um coordenador, que esse vai analisar, ele vai pegar aquele contrato de estágio e vai ver, olha, essa atividade está de acordo, não está. Então isso está garantido na lei. E aí, de acordo com o que o professor disser, a empresa é obrigada a se adequar à situação? Já anteriormente já foi acertado. O contrato só é feito, o estágio só se inicia após a assinatura. São 3 assinaturas, né? O estudante, a empresa e a escola. Então a escola, no início do contrato, já concordou com aquelas atividades. Ela só vai checar se aquilo está sendo cumprido através dos relatórios. Mas isso já foi previamente acordado. Tá joia. Muito obrigada pela participação, Eduardo. Estamos às ordens. E no próximo bloco você conhece o personagem urbano Robertinho. Um homem que dedica sua vida ao cuidado de vítimas da AIDS e dependentes químicos. Toda criança tem direito à alimentação saudável, moradia digna, educação de qualidade, lazer, cultura. Todas. Campanha de combate ao trabalho infantil. Denuncie. Trabalhar para transformar a dor do próximo em alegria. Esse é o objetivo do nosso personagem urbano de hoje. Mineiro de Guaxupé, ele é o 11º filho de uma grande família e costuma dizer que sua vida é um verdadeiro milagre. Quem conhece a história de Roberto Geraldo da Silva, para muitos simplesmente o Robertinho, de fato concorda com esta afirmação. Minha mãe tinha 45 anos de idade, já tinha 10 filhos, estava bom demais. Ela era cardíaca, né, e tinha úlcera varicose nas pernas. Meu pai é alcoólatra e morávamos num cortiço, era uma pobreza extrema e de repente ela fica grávida de mim. Uma loucura para aquela época, para aquele momento. A parteira dela, né, dizia, minha filha, você está sem juízo, você está doida. Você já tem 10 filhos, para que arrumar mais um? Né? E ela dizia, Deus seja louvado pelo dom da vida, né? Foi uma gestação muito difícil, a minha gestação. Um parto onde quase minha mãe e eu morremos, né, em casa. Mas eu nasci. Por vontade divina eu nasci. 4 para 5 anos, estava brincando
perto de uma bica de água onde minha mãe lavava a roupa. Eu escorreguei e caí num poço de água. E ela olha e não me vê mais ali. E a água mexendo ali, ela pula então e me salva. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu fui num espetáculo de circo com a minha irmãzinha mais velha. E caiu o circo, deu um vendaval na cidade, morreram crianças, outras ficaram gravemente feridas. Eu via como se fosse hoje daqueles mastros, né, do circo rumando na minha cabeça, e uma prostituta entrou debaixo e se arrebentou inteira e milagrosamente eu fui salvo. E assim teve tantas outras cenas na minha vida que eu senti o cuidado de Deus, né, pela minha vida. Ainda jovem, Robertinho se mudou para São Carlos. Lá, além de estudar, ele também trabalhou como engraxate, entregador, vendedor ambulante, ajudante de pedreiro, sapateiro, bancário e carteiro, na busca de um futuro melhor. Saí de casa em 79, com um chamado dentro de mim, e para trabalhar fora, estudar, quem sabe até fazer um pezinho de meia, né? E depois voltar para Minas, como muitos fizeram. Eu fiz ciências sociais porque a sensibilidade pelo sofrimento das pessoas, pelos pobres, excluídos da sociedade, é algo que eu trago de mim desde criança. Mas a luta não parou por aí. Apesar da estabilidade financeira e profissional, ele sentiu que ainda tinha muito o que fazer. Um fazer a serviço do próximo, e foi em um barraco de favela onde tudo começou. Um amigo me convidou para visitar um casal doente. E no trajeto eu pergunto então qual era a doença, né, do casal. Ele disse AIDS. Eu disse, olha, para por aqui que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Ele falou, não, vamos comigo, Deus está te chamando. Eu falei, não, eu não estou preparado, eu não tenho tempo, dó, pena, medo não vai ajudar em nada. Né? Uma época que AIDS era sinônimo de morte. Entro num barraco de favela, encontro um jovem pesando 30 quilos, na fase terminal, e na minha frente. E veio aquela resposta interior, você é o milagre. Né? Foi então desta maneira que eu recebi este chamado, esta missão para cuidar de pessoas com HIV/AIDS em situação de exclusão social. Nasceu ali então naquele barraco de favela um grupo de apoio, né? E a princípio eu pensava que ia cuidar só daquele casal. Aquele jovem morreu nos meus braços, né? E foi a primeira experiência que eu tive com a morte de alguém, né? Fiz o que eu pude, né, para aliviar o sofrimento dele, mas ele morreu nos meus braços. E a esposa, muito jovenzinha, queria gritar para o mundo inteiro que é AIDS. E nasceu ali, então, o grupo de apoio Esperança e Vida. Reconhecido como Homem da Esperança, após 18 anos de luta, Robertinho é o porta-voz da Associação Esperança e Vida, que atualmente cuida de cerca de 300 doentes, entre eles portadores de HIV e dependentes químicos. Das pessoas que eu conheço, do passado dele, todos diziam, desde São Carlos, quando ele morava em São Carlos, ele sempre acolhia os pobres na casa dele. Tinha um alcoólatra morando na rua, tinha um morador de rua que não tinha onde ficar, ele acolhia, ajudava a pessoa a trabalhar, ajudava a pessoa a sair das drogas, do alcoolismo, né? Então ele sempre teve esse coração solidário e a serviço do próximo, né? Desde adolescente. E depois, há 18 anos, em 1990, foi quando ele começou o trabalho com os portadores de HIV e AIDS. Eu nunca vejo o Robertinho estar triste, falar, não dá certo. Ele sempre fala, vamos fazer, vai dar tudo certo. É aquela pessoa cheia de vida, defende a vida com unhas e dentes. Quando se fala de vida, o Robertinho está lá para defender a vida. Então ele é o homem da esperança e da vida mesmo. A gente está com um menino aqui que chama Francisco. Esse menino veio para cá com atestado de óbito, né? Ele não está andando, mas chegou aqui para morrer mesmo. Hoje, se você vê-lo, você não vai dizer.
né? Ele consegue se movimentar, não mexia nada, fala alguma coisa, se alimenta, né? Ele consegue até se alimentar sozinho. Quer dizer, veja que foi preciso acontecer isso, pois é, foi um milagre, né? O coração, a coragem dele, né? Essa força de desbravar, de enfrentar e de fazer o que ele faz, né? E aí é o que eu sempre digo para ele, né? Eu passei a gostar muito desse baixinho, né? Eu passei, de alguma maneira, a amar ele, porque é de tirar o chapéu que ele faz, né? É de tirar o chapéu, a coragem que ele tem. Amigos, voluntários, pacientes, não se hesitam em falar sobre a importância do trabalho e da pessoa que é Robertinho. E ele é um verdadeiro pai, assim, eu nunca tive esse amor, esse contato com o pai, né? No Dia dos Pais eu lembro que uma enfermeira, ela falou assim pra mim, olha, é Dia dos Pais, não vai dar um abraço no Robertinho? Eu digo, Aí ele escutou isso, ele fez, mas eu vou até você, e ele me deu um abraço, isso eu guardei muito pra mim. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. A seguir, conheça Socorro, a cidade que se adapta para receber deficientes. E uma revista criada para designers por quem entende do assunto, a ZUP, que lança sua 11ª edição em Campinas. Deste ciclo. O meio ambiente agradece. Pouco texto e muita imagem. Acompanhe o lançamento em Campinas da revista ZUP. Um espaço democrático e aberto a novas ideias. Esta é a revista ZUP, que chega à sua 11ª edição. A revista é composta por entrevistas e imagens enviadas pelos próprios artistas. Para falar sobre a revista, está aqui ao meu lado Simon Zacher, que é um dos idealizadores. Simon, como surgiu a ideia da revista? A ideia da revista surgiu com o Alan, que é o nosso diretor de arte e de criação. Ele é o idealizador da ideia, né? Ele já tinha o estúdio do ZUP. Antes do estúdio ZUP, ele teve um outro estúdio com outras pessoas. E depois ele criou o nome ZUP, criou o logo da ZUP, tudo pesquisado. E o que é a grande ideia, a grande sacada? É um espaço democrático para fomentar a arte e o design experimental do Brasil para o mundo e mostrar o do mundo para o Brasil. A gente começou a revista com 3.000 exemplares, tirando o dinheiro do lucro do primeiro Pixel Show que a gente fez, que é a nossa conferência de design. E aí, com esse primeiro lucro, a gente colocou o dinheiro, fez a primeira revista ZUP, que essa é a reedição dela, né? Que o nosso público estava desesperado atrás, a gente fez a pedidos. Então, com isso, a gente consegue agradar o nosso público e sempre trazer novidade. E não só imagem, porque o nosso público adora imagem, mas eles gostam de conteúdo. Como é o processo de elaboração da revista? A revista começa desde uma pesquisa inicial, procurando artistas e profissionais da área que sejam interessantes para o nosso público conhecer. Depois que a gente localiza nomes interessantes, a gente entra em contato para conseguir o ok deles para fazer as entrevistas, que não é tão simples assim, principalmente com quem é gringo. Tem muito artista famoso de fora que a gente entra em contato, que a gente demora para ter o ok, então a gente tem que ter outros nomes. E a gente faz entrevistas diferentes do que a maioria faz. A gente busca não aquela informação quando você nasceu, onde você nasceu, a gente busca qual a criatividade. Nosso foco é criatividade junto com arte, design, experimental. Não entra nada comercial também na revista. A gente tem essa ideia de ser um espaço democrático, porque a gente sabe que tem muita pessoa boa, do mesmo jeito que a gente tem um espaço que chama Carne Fresca, a seção Carne Fresca de pessoas novas que estão para estourar. A gente localiza esses artistas profissionais do mercado e coloca nessa seção. Qual é o público-alvo da revista? Desde o grafiteiro, né, que a gente mostra até a capa dessa edição é de um grafiteiro. A gente tem o grafiteiro, o arquiteto, o fotógrafo, o estilista, designer, todas as vertentes do design, amantes da arte. Você acha que a revista é um estímulo para a revelação de um artista?
quando o artista está na casa dele ou no estúdio, ele criando do que ele quer, vem do coração, né? E ele faz umas coisas lindas, maravilhosas, e que essa ideia da gente é mostrar o que é lindo e maravilhoso. Não o trabalho comercial, que também é lindo e maravilhoso, mas ele é comercial, ele foi focado, ele teve um briefing. Então a nossa ideia é mostrar o que o artista faz sozinho. Tem muita gente que às vezes, até por causa do briefing, foca muito o trabalho e não exerce outras... E tem muito artista que fala pra gente, pô, eu adoro fazer isso, mas no trabalho não me deixa fazer. Eu tenho que fazer só o que eles pedem. E o trabalho comercial é assim, você segue o que o cliente pede. Mas na revista, você faz o que você quiser, você tem o teu espaço ali. E obviamente, se for uma das melhores artes que a gente receber, vai entrar na galeria ou vai ser entrevistado. E assim por diante. A revista Zup pode ser encontrada em bancas e livrarias de todo o país. Custa R$ 14,00. Mais informações podem acessar o site www.zup.com.br. No Circuito das Águas, uma cidade se prepara para ser reconhecida como modelo de estrutura turística para deficiente. As adaptações em Socorro começam nos hotéis e se estendem pelos parques destinados à prática de esportes radicais. Todos ansiosos ouvem atentamente as instruções. Estão prestes a encarar o rafting e enfrentar com botes as corredeiras do rio. Entre eles, talvez o mais animado seja André. A síndrome de Down não o impede de participar da aventura. Basta tomar alguns cuidados. Essa deficiência a gente precisa ter o contato físico e mostrar na prática os movimentos que ele vai ter que fazer na hora que ele for fazer a descida. E André mostra como aprendeu direitinho as instruções passadas. Voltando. Essa pedra é muito perigosa. Voltando. Puxar a pedra, subir. Tá pronto. Em Socorro, a 130 quilômetros de São Paulo, está em desenvolvimento o projeto piloto Socorro Acessível. Em conjunto com o Ministério do Turismo e a AVAP, Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais, prevê a adaptação de todos os segmentos turísticos para receber esses aventureiros especiais. A importância, primeiramente, é a inclusão, né, de todas as pessoas que não podiam usufruir desse tipo de atividades, né, de turismo e tudo mais, por ter uma limitação física. E segundo, para cumprir as leis que estão agora já em vigor. Alguns parques e hotéis da cidade já se adiantaram, adaptando rampas, rebaixando orelhões, criando rotas táteis. Até as sinalizações de sanitários foram feitas de modo a atender os deficientes visuais que leem ou não braille. Uma atração deste parque é a Tirolesa do Pânico. No seu 1 quilômetro de comprimento, ela divide 2 estados. A atração começa aqui, em São Paulo, e termina lá, em Minas Gerais. A gente, para ter um conforto mais para o tetraplégico, a gente adaptou a cadeirinha do parapente para a modalidade da tirolesa. A novidade estimula não só os aventureiros especiais, mas todos que participam junto com eles. E isso é motivante até para ele e para nós também, porque une ele, interage com a sociedade. Eu não vejo problema algum em descer o rio com uma pessoa com síndrome de Down. Eu sou da Alemanha e lá nós temos programas similares com pessoas com síndrome de Down. Eu tenho certeza que vamos aproveitar e nos divertir muito. Seja em terra, água ou ar, para os praticantes desses esportes radicais adaptados, fica a sensação de superação dos limites físicos. A insegurança que eu tinha para fazer qualquer atividade fora da minha cadeira era muito grande. Quando eu tive a oportunidade de fazer um rafting, fazer uma tirolesa de uma forma segura, porque tem pessoas responsáveis por trás disso, a sensação foi muito boa. Eu gosto. Muito bom. Este foi mais um Espelho Urbano. Agradecemos pela companhia e até a próxima edição. Até lá!